Olá, eu sou Marcelo Nocelli, da editora Reformatório, e estou aqui começando mais um Conversa com Autores. Hoje eu tenho o prazer de receber Luiz Gustavo Medeiros, autor de A União das Coreias. Luiz Gustavo, que veio lá de Goiânia, mas é carioca, morou em Recife, morou Porto Alegre, Porto Alegre, tudo Brasília, bem, Luiz? tudo bom? Por que você morou em tantos lugares assim? Bom, nasci no Rio, mas meu pai já tinha acertado uma mudança para Curitiba. Meu pai trabalhou numa empresa que transferiu ele para Porto Alegre, depois para Recife, e a gente sempre voltava para Curitiba. Aí ele perdeu o emprego, a gente se mudou para Goiânia, conseguiu um negócio em Goiânia, aí a gente foi em Goiânia, aí tá até hoje, né? Você está há quanto tempo lá em Goiânia? Desde 23 anos. Ah, tudo isso. 20 tempão, você 2 anos, desde 2002. é um cidadão de Goiânia, muito Goiânia. mais do que do Rio de Janeiro e desses outros lugares. Sim, com certeza. E como é que anda a cena literária lá em Goiânia? Tem muitos autores lá, muitos escritores? Vocês têm uma panela lá? Como é que tá isso? Olha, pode ser que eu não faço parte de panela nenhuma, porque eu não tenho muitos amigos escritores próximos, pelo menos. Tô vendo aí, ó, me recuso a fazer parte de um clube que me aceita. Curiosamente. Mas tem muitos escritores lá, tem muitos poetas que eu gosto. Eu conheço alguns poetas, tem alguns escritores também que eu gosto. Tem o Pablo Matias, tem o Ademir Luiz, né? Vai publicar pela... Ademir Luiz, sim. E muitos poetas, né? Tem o Paulo Manuel Ramos, o Jefferson Rosa, tem a Thaís Monteiro, tem um pessoal bacana lá. Você acha que o fato de estar, por exemplo, numa cidade como Goiânia, né, mesmo a gente hoje em tempos de internet, tentando quebrar essas distâncias, você acha que ainda assim, por exemplo, vocês que escrevem lá de Goiânia, publicam, então, para fazer essa literatura circular no resto do país, ainda continua assim, digamos que mais difícil do que se imagina para quem mora aqui em São Paulo, por exemplo? Para fazer circular fora, eu acho que é bem difícil. Eu acho que assim, a vantagem de estar fora de São Paulo é que você consegue ter um destaque local muito mais fácil do que quem mora em São Paulo, porque tem menos escritores, então menos concorrência, então você consegue ter um destaque, sei lá, ter uma nota no jornal, né, de circulação em Goiânia muito mais facilmente do que estando aqui em São Paulo, né? Mas para ser lido fora de Goiânia, eu acho que é muito mais difícil do que um paulista ser lido fora de São Paulo. Um paulistano, sei lá. Ainda assim, existem alguns clubes de leitura. O teu livro, por exemplo, acho que entrou, né, num clube de lá, local. Sim, foi um clube de leitura organizado pela editora Negalilu. Inclusive, Goiânia está tendo muitas editoras, né? Tem a Mondro. A Mondro é de lá. De lá, tem a Martelo Casa Editorial, até publicou um livro da Micheline tem pouco tempo. Tem a Negalilu, que faz um trabalho muito bonito, assim, de trabalho editorial, muito bonito e tal. E eles organizaram esse clube de leitura, né? Aí meu livro entrou poucos livros nacionais, né? Mas entrou o meu, do Pablo também, Pablo Matias, que publicou para a Negalilu. E tem outros clubes, né? Mais menores, né? De amigos, né? Rede social, que se organiza, essas coisas que eu acho que tem toda grande cidade, pelo menos, né? Sim. Mas acho nada muito diferente. E esse livro lá no clube, como é que foi a recepção, assim? Você teve alguns retornos? Foi muito, muito bacana, que a gente fez uma reunião, eu participei da reunião, eles fizeram um tecido com mais ou menos um mapa do livro, que foi uma coisa muito bonita, artesanal, costurado à mão, assim, uma coisa que eu fiquei assim, emocionado de ver, assim, imenso. E, bom, o pessoal, a discussão foi bem legal, o pessoal gostou muito.
O retorno foi bem legal. Pessoas que compraram o livro para presentear amigos e tal. Isso foi bem legal. E você tem um livro anterior, é um livro de contos. Um livro de contos, né? Pela Patois. Pela Patois. E esse aqui é o primeiro romance. Esse é o primeiro romance das Coreias, que contou aqui com o apoio de um projeto do governo do estado. O Fundo de Arte e Cultura do estado de Goiás. Fundo de Arte e Cultura do estado de Goiás. E aí a gente tem aqui um livro com uma apresentação de orelha da Noemi. A gente tem aqui na quarta capa, né, parágrafos aqui do André Santana, da Maria Fernanda Elias Maglio, ou seja, o livro vem com recomendações bem bacanas, né? Sim. E aí eu estava recentemente numa feira de livros com a banquinha da Reformatório, e aí chegou um sujeito que estava ali um tanto deslocado, porque era uma feira de pequenas editoras, ou seja, pelo menos 90% delas com ficção, né? E ele veio direto, assim, nesse livro, pegou, olhou o título, e aí ele começou a ler, e aí ele falou assim, pô, isso aqui é ficção. Eu falei, sim, isso aqui é ficção. Ele estava esperando achar uma não ficção, talvez com, sei lá, uma ideia, uma tese ou um tratado para a União das Coreias. E aí eu te pergunto, de onde veio a ideia para esse título e qual é a metáfora que você faz com ela dentro da história do livro? Assim? Eu também tinha esse receio, né, das pessoas receberem como se fosse um tratado, um ensaio, né? Mas a ideia do título surgiu durante a escrita mesmo, assim, porque durante a escrita eu li uma tese de doutorado em psicologia que era toda em cartas, né? E nessa tese, uma das cartas, né, para as psicólogas, de uma psicóloga a outra, ela contava sobre um filme, um documentário que se passa em um dia. Aí ela vai contando várias situações que acontecem nesse documentário. Um deles é um ciclista que atravessa a Ásia sonhando com a União das Coreias. E isso foi, no caso, uma passagem do livro, e eu pensei, poxa, talvez seja um bom título, porque o personagem está sempre dividido entre dois extremos, ou duas pessoas, dois trabalhos, ele está sempre, né, em cima do muro, né, em relação a quase tudo na vida dele. Então eu acho que seria uma analogia legal, né, para esses dilemas, né, do personagem. Eu acho que... Pois é, e ele tem uma outra curiosidade assim do livro que você... Uma vez a gente conversando, você até falou, alguns livros que se passam num dia. Aqui a gente tem um recorte, né? Esse romance. Eles passam num dia na vida desse personagem, que transita ali no que você falou, é sempre em cima do muro em relação às condições. Por exemplo, ele escreve, mas ele também trabalha aparentemente num local... Ele é funcionário público. Então ele está sempre ali também enrolado entre uma namorada e uma outra grande paixão. Na dúvida, ele está sempre na dúvida. Né? E a história, e esse recorte se passa num dia só. A gente tem a entrada aqui pela manhã dele no trabalho, você passa ali por um dia inteiro dele no trabalho. Também tinha desde o início na tua cabeça essa coisa de falar, não, eu faço questão, eu quero escrever esse recorte de um único dia, assim. Porque é interessante porque é um único dia, mas eu acho que você foi muito feliz porque é um único dia na vida dele, mas a gente consegue, lendo, imaginar a vida dele meio que inteira, pelo menos até ali. Assim, ele praticamente, né, vai traçando a vida dele inteira, né, ali, né, uma linha do tempo. Mas, não, eu escrevi o primeiro parágrafo, assim, puxa, estava na pandemia, trabalhando em casa, eu pensei, nossa, foi muito estranho, eu bati o ponto no trabalho e eu estava na minha cama já. Eu pensei, vou escrever, o tempo que eu gastava de ônibus para minha casa, eu pensei, vou escrever nesse tempo. Aí eu escrevi um parágrafo, aí eu fui escrevendo mais, eu pensei, nossa, seria legal se passasse um dia. Aí eu resolvi dividir o livro nesses registros de marcação de ponto, né, registro de ponto do trabalho, né? Entrada amanhã, saída amanhã, Então, todos esses registros de ponto de
assalariado, né? Então, bom, aí eu ficava meio com medo de ficar extenso o livro, mas hoje eu penso que ele poderia ser até muito maior, né? Porque como ele vai trazendo muitos elementos da vida dele, né, coisas antigas da vida dele, então dava para desdobrar até mais, né? Mas eu acho que ficou legal, assim, né? Eu acho, ficou num tamanho bom pro primeiro romance, eu acho justamente, que é o ideal. Assim. E encaixa também, eu fiz questão dos períodos dos capítulos terem uma duração parecida com o intervalo de um ponto para o outro, né? Eu tentei fazer isso, né? O intervalo do horário de almoço mais curto do que os outros, né? Por aí vai. Sim. Foi uma coisa que eu tentei fazer. Eu acho que, assim, eu penso nele assim como um projeto interessante, assim, diria que até ousado nesse sentido, né, de ser trabalhado dessa maneira que você está dizendo, contando ali com os intervalos de um dia, num local de trabalho onde ele vai rememorando fatos da vida dele e vai intercalando com o presente, às vezes também ali pensando alguma coisa para um futuro, mas ele é um cara também um tanto medroso, assim, em algumas circunstâncias, mas ele também é um personagem que é um homem preto, um homem negro, né? Sim. E, nestes tempos, assim, também acho daí uma coragem tua, sendo um cara branco, e construir esse personagem que boa parte do livro narra, né, sua própria história, e daí também se faz um tanto duvidoso às vezes, mas também assim foi algo que você definiu e falou, não, esse cara tem que ser um sujeito preto. Então foi, de início não, e que é uma coisa, bom, a minha mãe é negra, meu irmão, ele posso dizer que é um homem negro também, e então é uma coisa que eu vi muito no meu irmão, eu achei que poderia, que é uma coisa que não é tão comum, né, nos livros escritos hoje em dia, que sempre tem um tom de redenção, né, sempre tentar meio que corrigir a vida, esses percursos por meio da literatura. Então eu quis meio que trazer uma questão mais polêmica, e já ouvi inclusive, né, uma vez uma pessoa fez uma leitura crítica e ficou, olha cara, toma cuidado. Em tempos de policiamento do politicamente correto. Mas a questão, eu acho, da questão racial, eu acho que é bem pano de fundo, né? Não é um... Não, ela não o livro não é sobre isso, né? Não é. Então, é só Mas é uma marca forte. É só uma marca, exatamente. Agora, por outro lado, isso é o comum, né? O escritor, assim, ele cria personagens, você poderia estar narrando como uma mulher, poderia estar narrando, né, qualquer coisa, de várias formas, e isso é função do bom escritor, se colocar... É um risco, né? A gente corre um risco maior, né? Mas nada impede a gente fazer isso, né? Eu acho que muito mais do que a questão dele ser um homem negro, eu acho que tem aí uma questão, e eu sempre digo que a gente falar de livro nunca é spoiler, porque nunca é da mesma forma quando você realmente vai ler a obra inteira. Mas assim, tem uma questão que para mim é muito mais importante para o livro do que ele ser um homem negro, que é o fato dele ser um sujeito de classe média, e assim, a impressão que eu tenho lendo é que ele é uma figura assim, um tanto, o chamado aí em algumas circunstâncias do esquerdomacho, isso, né? Ele é essa figura, né? Completamente. Eu acho que ele é uma figura, até nessas questões intelectuais, ele está muito dividido, né, também, sabe? Essa tomada de consciência em relação à branquitude e tudo mais é uma coisa recente na vida dele, né? Que ele está desenvolvendo durante o percurso acadêmico dele. Sim. E ele está
assim como nas questões amorosas, questões profissionais, ele está também em cima do muro em relação a isso. Então, eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Você disse que escreveu na pandemia, ele está vivendo ali naquele momento, governo Bolsonaro. Anterior ainda. Está ali governo Bolsonaro, no qual ele tem alguns colegas de trabalho ali que Sim. Você vê que está num outro lado, né, na polarização. Ele se coloca como um cara, né, contrário àquele governo, né, ele a todo momento frisa isso, mas ao mesmo tempo ele tem várias atitudes, por exemplo, muito legais, inclusive com a namorada, com questões, né? Sim. Essa coisa do esquerdomacho. Eu acho que meio que não podia ser diferente, né? Porque acho que o esquerdomacho existe, né? E eles são numerosos, digamos assim. Porque, por exemplo, ele se coloca como um homem consciente em relação às lutas feministas, mas ele pratica o machismo o tempo inteiro, né? Sim. Então, bom, eu não queria colocar um personagem perfeito, né? Então acho que a gente tem a graça da literatura justamente nesse colocar diante do contraditório, né? Então, eu quis colocar um personagem repleto de contradições, né? De falhas e erros. Isso foi uma intenção mesmo. Não, isso você conseguiu muito bem, assim. É um espelho nosso, assim, dos nossos tempos, assim, esse sujeito. Né? E a ideia de trazer personagem negro justamente porque eu queria trazer um personagem negro que também tivesse esses defeitos. Lógico que ele tem também as virtudes dele. A questão racial não é a razão dos defeitos dele, não estou dizendo de forma alguma. Mas eu acho que é uma coisa que não se tinha, então eu quis levantar um pouco isso, sabe? Sim. Então, assim, me chamou muita atenção quando eu li o original, porque eu acho que são vários desafios, né? Também tem ali um jogo com os tempos, né? Porque a história se passa num dia, mas ele rememora passado, ele projeta futuros, assim. E você conseguiu fazer isso muito bem, né? Usando ali o tempo verbal e algumas mudanças com o narrador, que imagino também deve ter sido bem difícil. Porque o livro ele é em terceira pessoa, né? Mas a primeira pessoa entra, né, de forma batendo na porta, chutando a porta, né? E ele a terceira pessoa, né, o narrador, ele é muito colado no personagem, né? Praticamente, eu até às vezes brinquei uma vez que ele é como se fosse a consciência malvadona do personagem, sabe? Esse narrador em terceira pessoa, né? Ele é um narrador que tira onda do personagem, né? Às vezes até estimula ele a continuar fazendo coisa errada, sabe? Sim. E também essa questão, eu gosto muito dessa questão de um livro que se passa num período muito curto, mas abrange toda uma meio Virginia Woolf, né? James Joyce, Faulkner, esses caras aí da tradição moderna, né, da literatura. Então, gosto muito desses autores, né? Você fez oficina, algum curso com a Noemi? Faço uma oficina com ela, uma oficina online, online, né, que me ajudou muito. E, bom, não tenho o que dizer, assim, é muito bom, além não só para quem quer ser escritor, né, eu acho que é uma oficina muito boa de uma forma geral, porque a Noemi tem um repertório muito extenso, então, como aprendizado geral, eu acho bem legal. Agora, a questão da escrita também, porque a gente, ainda mais que você tinha falado no começo, perguntado do pessoal de Goiânia, né, que eu não tenho muitos amigos que escrevem, né, meus amigos eu falo de futebol, de música, de filme, não de livros. E lá a gente está diante de outros escritores, lendo outros escritores e recebendo avaliações desses outros escritores, avaliando também os textos deles. Então achei que foi muito importante para mim, principalmente para esse romance. Você chegou a compartilhar quando estava escrevendo? Cheguei a compartilhar algumas partes, sim.
eu entrei, porque para entrar na oficina você tinha que mandar um texto. Eu entrei com as primeiras páginas dele. O projeto de desenvolvimento era esse livro. Era esse livro. Aí, eu não desenvolvi durante a oficina página a página, mas Sim. mandei alguns trechos e tal, foram lidos pelos colegas. E foi bem legal. Inclusive a Shanoemi, que falou com você na época, ela me mandou uma mensagem, falou que mandou uma mensagem para o Marcelo da Reformatório. Sim, foi. A gente chegou a conversar. Ela tinha elogiado assim, o livro. E depois que você concluiu, você chegou, ele passou por leitura crítica? Passou até antes, né, de concluir, ainda não tinha muita experiência, então eu achava que eu podia mandar antes de terminar, apesar que os próprios leitores falavam, olha, quando você terminar, você manda. Sim. E mandei para algumas leituras críticas, várias mesmo, assim, foram umas 4. E como é que foi esse parecer diante de todos esses desafios que você se impôs aqui? Foram vários. Um deles falou aquilo que eu te falei, olha, cuidado. Mas ele fez uma avaliação muito boa. Ele era bem minucioso na questão de ritmo e pontuação. E foram várias versões, né? Foram várias versões. Então, a primeira foi bem curta e foi um aviso de que eu precisava terminar o livro. Eu achava que estava terminado, ela achava que não. Então, eu continuei a escrever e inclusive mandei para a Nara Vidal, eu acho. Para Nara? E já publicou pela Reformatória. Grande amiga, Nara. Para Carla Quinzo, que é uma escritora também, que foi colega de oficina, que eu acho sensacional. E para outros vários, né? Mais um monte de leitura crítica. Eu acho legal, acho interessante, porque assim, né, você fez assim, tudo ali meio que assim, certinho, né? Escreveu o livro, participou dessa oficina com a Noemi, que é uma baita oficina, reconhecida, tem outros colegas ali para trocar e tal, depois submeteu o livro para leituras críticas, conseguiu um edital para esse livro, assim, um caminho assim, muito devagar. Muito devagar, mas ao mesmo tempo muito certo, assim. Sim, né? Sim. Muito interessante, inteligente, assim. Porque eu acho que o meu primeiro livro eu publiquei um pouco nas pressas. Eu acho que eu aprendi que esse livro eu comecei a escrever eu comecei a esboçar no final de 2019, comecei a escrever em 2020, então publiquei em 2024. Então foi um bom tempo, né? Um livro curto, né? É um bom tempo trabalhando em cima dele. Então eu fiz com muita calma, né? Inclusive a gente conversou sobre o livro muito antes de publicar, né? Sim, 2023, né? No começo de 2023 a gente já estava conversando, aí eu falei do edital, tá, pra gente esperar. Foi. É um processo que normalmente né? Com o livro eles são meio demorados, mas ao mesmo tempo, e eu acho que eu te falei isso na época, é um livro assim que não tinha muito onde sugerir, sabe, onde intervir. Assim. Eu achei que ele é um livro que veio muito pronto. Assim. Tem alguns livros que dão assim, ao editor trabalho de conversar com o autor mesmo e fazer muitas intervenções, sabe, sugerir muitas mudanças, apontar muita coisa. E eu me lembro e comentei isso contigo na época, quando eu li a primeira vez, aí falei, pô, vou ler de novo. Assim, e realmente estava muito pronto, né? As pequenas mudanças que teve durante a edição, acho que foram mais propostas tuas mesmo do que minhas. Né? Teve algumas, né? Você apontou algumas coisinhas lá, a gente mudou e tal. Aí eu acabei querendo mudar mais coisas também. A gente tá sempre querendo mudar, né? Até o último momento. Até hoje, às vezes eu mexo e já penso em mudar mais coisas, né? Você costuma reler? Releio, às vezes eu releio, principalmente o começo e o fim. E às vezes eu sempre, por exemplo, uma vez eu fui chamado para uma mesa na UFG, aí eu tinha que fazer uma leitura. E eu não sei o que eu vou ler do trecho, aí eu no dia anterior eu pesquisei, dei uma lida no livro para selecionar um trecho. E eu acho um livro difícil de ler em voz alta, porque ele tem os itálicos, então tem essa dificuldade.
tem parágrafos grandes, assim, pontos né? grandes. E aí você tem essa questão do narrador e da fala do personagem. Isso. Entrando tudo no meio, tudo misturado. Né? Ali no meio, misturado. A pessoa tem que ter uma desenvoltura de atuação, assim, para ler, né? É muito difícil. Eu li justamente para selecionar esse trecho, assim, que eu pudesse fazer uma leitura tranquila, né? Mas às vezes eu releio, assim. Eu gosto muito do final do livro. Foi a última coisa que eu acrescentei muito depois de terminar, e eu gosto muito do final, então eu releio muito o final. Mas durante o processo de escrita ele não foi tão linear assim. Como é que foi assim? Não. Você foi criando e depois você foi montando aqui. Eu escrevi uma versão, aí foi quando eu mandei para leitura crítica e ela falou: ah, que legal, tô doida para ver como é que vai ser o final da história. Vai ser. E se você já, para você, o final já tinha acabado. Aí eu comecei a preencher aqui, aí sem nenhuma ordem. Aí foi aqui, ali, não sei o que. Então foi meio que colagens, assim, sabe? Sim. Colocando um parágrafo ali no início, um parágrafo no final, depois um no meio, outro no final, no início. Montando, assim, aos poucos. É porque é interessante que eu vejo também neste livro, ele é um romance, claro, é um romance que se passa num dia, um único dia ali da vida daquele sujeito, mas como a gente falou, você tem ali toda uma história dele, né, em camadas do livro, mas ao mesmo tempo ele dá a impressão de um grande conto, assim, sabe? Eu costumo pensar o conto assim, um conto normalmente é um recorte, né? Costuma ter algo antes, algo depois, mas a gente está lendo, conhecendo só um recorte. E ele dá muito essa ideia, né? Sim. Porque mesmo que ele tenha, assim, traga memórias, lembranças, e você vai dando pistas ao longo do livro para a gente também ir montando esse personagem. Ele é um quebra-cabeça, assim, quando você está começando a ler, né? Então, esse recorte, assim, me parece, ele funciona muito bem, porque a gente não sabe tanta coisa dele, assim. Você não dá tantos indícios biográficos dessa pessoa, mas ao mesmo tempo a gente vai construindo mesmo a figura dele e imaginando, inclusive, de onde ele veio, como são os pais, né? Exatamente. Eu acho que assim, né? É sempre bom deixar. Eu acho ruim quando o livro explica demais, né? O personagem, né? Todos os aspectos da vida dele. Então, mas a ideia era essa, justamente muito parecida com um conto mesmo, né? Meio, por exemplo, o Salinger escreveu o Papai do Campo Centeio, era um conto, né? Sim. Ele estendeu para um romance, e é um romance que é um recorte de 2, 3 dias da vida daquele adolescente, né? Então, é parecido, né? Eu também gosto muito do Salinger, então pode ser que a gente vai absorvendo, né? Sim, eu tenho uma amiga escritora, a Ivana Arruda Leite. Eu me lembro que uma vez, quando eu fui à casa dela, eu publiquei um livro dela, e a gente estava concluindo ali o livro. Aí às vezes eu ia na casa dela para a gente bater um papo, tomar um café e tal, e ela estava já começando a escrever um outro livro, um livro novo, que ela acabou já publicando por uma outra editora. Mas eu me lembro que eu cheguei na sala dela e tinha um monte de papel colado assim na parede, e ela fez tipo a árvore genealógica dos personagens, pai, mãe, ainda que ela não usou isso no livro, mas ela disse que precisava montar aquela figura, saber de tudo, de quem era o pai, quem era a mãe, de onde ele veio, ainda que aquilo não fosse entrar no livro dela. Contigo mais ou menos assim? Não, eu cheguei a fazer também um mapinha, né, no meu quarto. Mas era só para realmente me organizar, para não me perder, escrever alguma coisa que tá totalmente fora, né, da realidade dele. Mas eu cheguei a fazer assim. Para conhecer realmente. E também da trajetória do relacionamento dele com a Rebeca, porque é uma trajetória de vários encontros que são mencionados. Então eu coloquei toda a cronologia dos encontros para eu não me perder, porque ela fala primeiro, terceiro, quarto, sexto encontro. Então eu coloquei toda essa cronologia dos encontros para eu não me perder. Boa. Colocado na parede, assim. Um esqueleto. Assim, um esqueleto, sim. Da história. Só para consultar, né?
na hora de fazer uma revisão também, né? Sim, funcionou. Eu acho um baita livro. Eu acho que foi o primeiro romance, porque romance sempre Sim. me dá aquela impressão de que é mais difícil, sabe? É muita coisa para você cuidar, né? Sim, é mais trabalhoso. Falando, eu acho muito trabalhoso. O conto também é muito difícil, mas o romance ele é meio que trabalho mesmo, né? Braçal, assim. Lógico, tem a questão da criatividade, mas é um trabalho braçal, né? Ficar relendo toda hora. Acho bem difícil. Às vezes você pode escrever um bom conto num dia, um conto. Pode. Um romance você fica dias com aquilo, né? Exatamente. O risco de ser. É muito difícil. Eu escrevia um parágrafo por dia. Né? Se eu escrevia 2, com certeza no dia seguinte eu arrumava, eu quase apagava um parágrafo inteiro. Você falou que começou 2020 e concluiu 23. 23. Na verdade, por semanas antes de te mandar. De ir pra gráfica. Eu terminei. Não, porque até a última versão a gente você mandava umas coisinhas. Mandei umas coisinhas. Não, foi por aí mesmo. Uns 3, 4 anos escrevendo. Foi no início de 2020? 20, 21, 22, 23, uns 3 anos e pouco. E aquele momento da pandemia também te influenciou aqui, você acha? Sim, o momento da pandemia influenciou muito a falar sobre as eleições de 2018. Acho que fala-se muito sobre aquele momento, né? Não é nada muito especial para mim, né? Eu sou especial por falar disso, nada disso. Mas é um momento que eu queria falar muito sobre aquilo. E é uma coisa bem pessoal mesmo. Eu queria discutir aquele período, né? E durante as eleições de 2018, a gente via algumas situações, ainda mais em Goiânia, né? Eu sou de Goiânia, onde é uma elite muito bolsonarista e tal. E a gente estava diante dessas pessoas. Eu lembro que eu assisti a apuração da eleição num bar perto da casa de um amigo. A gente nem se manifestou, porque a gente corria riscos ali. E um cara sacou uma arma. Falou, falou, agora vai liberar isso aqui, ó. Isso aqui, botou a arma na mesa. Aí eu fiquei, caralho, velho, olha isso, cara, que loucura. Aí eu queria um pouco, né, escrever sobre aquela atmosfera, né? Uhum. E ele é um personagem meio acuado no seu ambiente de trabalho, né? Sim, isso é perceptível. Eu quis meio que transmitir um pouco aquilo, né? Daquele momento do bar e de outros momentos, né, que a gente viveu lá. Mas ao mesmo tempo que ele tem tudo isso, ele é um personagem meio acuado ali no seu ambiente de trabalho. Ele tem essas questões, como a gente disse, do esquerdomacho. Ele é um cara negro, ele é um cara que se coloca, né, contra o governo Bolsonaro ali. Chega até a meio que desdenhar de alguns colegas de trabalho ali, que ele vê como pessoas, sei lá, eleitores de Bolsonaro, o famoso gado, né, do Bolsonaro. Mas ele também tem uma arrogância, né? Ele tem uma arrogância muito presente, assim, né? Tem, eu acho que é até uma crítica, no caso, à esquerda, talvez, né? Porque é um personagem muito, muito prepotente e, ao mesmo tempo, ele é um personagem que quis ser alguma coisa, né, que ele nunca teve coragem de ser. Quis ser um militante, não foi. Né? Quer ser um intelectual e não consegue. Enfim, ele é uma pessoa que está sempre fracassando, né, nos seus intentos ali, e ele, ao mesmo tempo, ele é bem arrogante, né, bem prepotente, e ele reproduz muitos dos discursos da direita, mas de maneira inconsciente, né. Então eu quis colocar mesmo essa contradição, né, embora a gente sempre se arrisca de fazer isso e receber umas... Não, mas eu acho que eu acho que deu muito certo mesmo. Assim. Eu gosto muito do livro, acho que ele está muito bem escrito, acho que você tem uma boa história, você tem um personagem muito bem construído. É um romance com poucos personagens, né? Ali é o entorno dele, ali, mas eles estão bem delineados, assim, os personagens, né? Rebeca, que por sinal
isso também é interessante, não sei se é só uma leitura minha, acho que não, mas assim, as personagens mulheres do livro, né, elas são todas assim, personalidades muito mais resolvidas Sim, do que ele, né? Sim. Ele é um homem, diante das mulheres com as quais ele se relaciona, ele é um homem fracassado, assim, né? Nem as merece. Dentro desse capitalismo e tal. Ele é um homem, realmente, nem as merece, né? Ele é um cara fracassado e ele tá rodeado de mulheres bem-sucedidas, inteligentes, fortes e tal. E eu achei muito de como ele lida com os relacionamentos tem a ver com dele se sentir um pouco reprimido por elas, né? De se sentir inferiorizado por elas, né? Até fala que ele fala um homem com H minúsculo. Em um trecho ele fala isso. Então, foi uma intenção colocar essas personagens fortes, né? Essas mulheres bem resolvidas, né? E um homem totalmente não resolvido, né? Dividido. Colocar essas mulheres bem resolvidas. E o esquerdomacho também ele é um pouco assim, né? Ele sempre acha que as mulheres não são bem resolvidas, o esquerdomacho, né? Enfim, acho que foi intencional, assim. A Rebecca, inclusive, eu acho uma personagem muito... É uma personagem que eu pretendo também escrever mais, que eu gosto muito dela. Acho uma personagem muito interessante. E essa questão, né, de trazer críticas à direita e também à esquerda. Eu já vi gente falando que o livro é militante de direita, já vi gente falar que era militante de esquerda. Que legal, isso é bom, isso não é ruim. Eu achei ótimo, eu achei bom demais. Tá? Eu achei que era vamos dizer que era um livro que, esse livro passa pano para a direita, esse livro é petista. Não, isso é ótimo. Extremos. Conseguir isso hoje em dia não é fácil. E eu nem vejo assim, sabe? Eu acho que tem realmente crítica aos dois lados, mas também não é o foco, né? Não é o primeiro foco ali do livro. Mas foi tudo muito bem feito. Você agora este livro que a gente está aqui falando tão bem dele, com todas essas apresentações, tendo passado por boas leituras críticas, é um romance de estreia, e agora a gente está chegando naquela época do ano das premiações literárias, né, onde a gente está fazendo as inscrições do livro e tal. E o que você pensa disso? Você tem alguma esperança de que ele possa aparecer aí em alguma listinha? Esperança é difícil falar, né? Porque sim, a gente torce, né? Tomara que consiga alguma coisa que seja ótimo. Mas e dentro daquilo que a gente conseguiu fazer de tiragem, com o apoio do edital e tal, para as condições de uma editora pequena, de um autor de primeiro livro, é uma tiragem boa e que está circulando, né? Circulou, que está sendo lido. Está sendo lido, né? Bem, assim, eu te falei, né, que eu recebi uma mensagem do Cristóvão Teza elogiando o livro. Então isso aí já para mim é um prêmio, né? Já está valendo, é um prêmio, entendeu? Então recebi resenhas de pessoas que eu respeito muito, né? E que não são amigos nem nada. Então resenhas positivas, textos positivos, elogios, né? Pessoas que mandam às vezes uma mensagem, não publica nada, mas mandam uma mensagem. Teve o Clube do Livro, esse clube que o livro participou, né, lá em Goiânia. Então achei, nossa, a circulação muito boa, assim, muito melhor do que o meu primeiro livro, que era o primeiro livro de contos, mais difícil também, mas está muito acima, assim, da expectativa já. Teve um bom lançamento, né? Teve um bom lançamento numa livraria, né? Que é uma coisa que não tive da outra vez por causa da pandemia. Tem sido ótimo, então já estou bem contente, mas assim, né, espero que levem em consideração o livro, né, as premiações. É bem escrito, assim, são muitos livros, né, saem todos os anos, sim, então tem muita coisa. É muito difícil. Premiação é sempre uma questão complicada, porque o gosto pessoal do jurado sempre vai contar. É claro, se você está lendo uma coisa, você pode achar uma coisa, eu estou lendo a mesma coisa, posso achar outra completamente diferente. Né? Completamente. Então é sempre muito difícil, muito complicado. Assim.
mas acho que até em premiações que tem, por exemplo, essas categorias diferenciadas para estreante, né, no romance, eu acho que é um romance com o qual você estreou assim, muito bem feito, né, com é um livro robusto, assim, um livro que se sustenta, as pessoas têm que ler para tirar as suas conclusões. Sim, tem que ler, exatamente. Esses prêmios a gente vê, né, muitas editoras menores figurando e ganhando prêmios, né, sendo finalistas. Então, eu acho que quando, sei lá de Goiânia, se publicando, a gente acha, nunca vai ser nem lido, mas a gente acompanhando, né, alguns anos acompanhando essas listas, a gente vê que dá para torcer, né? Sim. Aí o próprio edital já é um crivo, né? Ele passou por uma seleção. Já passou por uma seleção, justamente. Não deixa de ser já um crivo ali. Sim. Importante. Sim, teve a oficina também. Tem muita coisa. Então vamos ficar aqui com o convite para que as pessoas leiam, conheçam por favor. União das Coreias, do Luiz Gustavo, um livraço, do qual eu tenho muito orgulho de ter no catálogo. Alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Não, acho que é só isso. Só falar do livro mesmo. Só falar do livro mesmo. Isso, para todo mundo ler. Manda lá uma mensagem, né, procura aí, né? Procura a editora, manda lá para eles diz o que achou. Porque é sempre bom também. Bom, a gente está aqui na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, em Pinheiros. Ao fundo aqui a gente está na esquina da Cardeal Arco Verde com Henrique Schalman. O Luiz vai voltar para Goiânia. Então, espero que você aproveite o resto do dia aqui, seu último dia nesta vinda a São Paulo. E volte mais vezes para a gente se ver mais, para pensar algum evento com o livro. Sim. Vai rolar sim. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço, obrigado. Isso aí. Feito. Oi, acho que deu para falar bem do livro, né? Deu, né? Deu para fazer uma propagandinha para as pessoas.